Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio e dando sequência no nosso assunto de geometria, o que vamos conversar hoje na nossa segunda aula é o seguinte: a gente vai falar de semirreta e segmento de reta. Eu coloquei três situações aqui, para que você consiga analisar, que é a seguinte: eu tenho uma reta, uma semirreta e um segmento de reta. A gente tem que lembrar que quando eu falo para você em reta, eu estou imaginando, como nós falamos na última aula, a reta é um ente sem definição, reta é uma reta. O que acontece? Dei um nome para ela para eu poder me orientar, tá? Minha reta R. Perceba que a reta, ela não tem uma origem e não tem uma extremidade. Eu não sei aonde ela começa, ela vai para o infinito, e eu não sei onde ela termina, ela vai para o infinito. Diferente da semirreta. O que acontece? Qual que é a diferença da reta e da semirreta? Na semirreta, você tem uma origem. Eu estou imaginando que a minha semirreta V tem origem no ponto A. Então ela começa em A, mas eu não sei aonde ela termina. Ela vai embora, mas ela tem uma origem. Tudo bem? Agora, o segmento, tá? O segmento de reta, o que vai acontecer? O segmento de reta ele tem origem e tem extremidade. O que a gente tem que tomar cuidado hoje é com a ideia de orientação de segmento. Porque aqui, esse meu segmento que eu vou chamar de AB, repare, eu estou chamando de AB porque eu estou orientando ele do A para o B. Então, de novo, reta não tem origem, não sei onde ela começa, não sei onde ela termina, não tem extremidade. Semirreta tem uma origem e não tem uma extremidade. Segmento, pedaço da reta, ele tem uma origem e tem uma extremidade. Dentro dessa ideia, o que acontece aqui? Isso eu posso designar ele assim. Isso aqui vai ser o meu segmento AB. Perceba que quando eu estou fazendo notação de segmento, é comum eu colocar uma barrinha em cima, tá? Porque eu estou me designando o segmento com aquela medida, que vai do A para B. Eu posso, sem nenhum problema, fazer o seguinte, olha só. Dentro disso aqui, eu poderia escrever assim, é o meu segmento BA. Sem nenhum problema. O que vocês têm que entender é o seguinte: o meu segmento AB, eu estou partindo do A e percorrendo a distância até o B. Meu segmento AB. O meu segmento BA eu faço a mesma coisa. Eu parto do B e venho para o A, tá certo? Saio do B e venho para o A. O que vai interessar isso? Apenas pela orientação. Uma coisa que desde já eu quero colocar na tua cabeça. O segmento AB e o segmento BA, eu estou falando da mesma medida, do mesmo comprimento. Porque quando a gente entra nessa ideia, nós vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou pegar aqui um segmento de reta, digamos assim, fazer uma linha para cá, olha só, jogo para cá, jogo aqui, uma linhazinha. Tenta perceber o seguinte, eu vou colocar um ponto aqui, um ponto A, vou colocar aqui um ponto B, vou colocar aqui um ponto C e vou colocar nessa ponta aqui, nessa extremidade, o ponto D. Perceba que do segmento, olha só, cuidado para a gente não se perder, do segmento AD, meu segmento AD, eu coloquei dois pontos entre o A e o D e dividi o meu segmento em três partes. Só que aí assim, tem que tomar cuidado. Eu vou colocar uma anotação que é a seguinte, dá uma olhada nisso. Perceba que eu fiz marcações ali nos meus segmentos. O segmento AB eu coloquei 2 risquinhos. O segmento BC, 3. O que eu estou dizendo com isso? Que esse pedaço e esses são pedaços diferentes, tá? E o segmento CD é diferente do BC e é diferente do AB. Eu quero, em primeiro lugar, tentar analisar assim, me ajude a contar a quantidade de segmentos que nós temos ali dentro. Eu tenho esse pedacinho, é o meu segmento AB. Vou representar ele aqui, com essa barrinha. Quando você olha uma anotação como essa, o que a pessoa está lendo? Ela olha para isso aqui e ela tem que traduzir o seguinte: isso é o segmento AB. Tá? Existe esse segmento que vai do A até o B. Vou colocar mais um. Eu tenho o segmento BC. Segmento BC, que vai do B até o C. Eu tenho também o segmento CD. Meu segmento CD
vai do C até o D. Agora tem um detalhe, observe que eu peguei de A até B, de B até C, de C até D. Eu posso, dentro dessa mesma ideia, fazer o seguinte, quer ver? Ó? Eu posso pegar o segmento que vai de A até C. Agora a gente vai pensar o seguinte, o meu segmento AC, ele sai do ponto A e vai até o ponto C. Mas observe, ele sai do A e vai para o C. Tem o B ali no meio. Eu posso dizer para você que o segmento AC, olha isso, o segmento AC, ele é igual à soma do segmento AB, a soma do segmento AB, mais o segmento BC, somado com o segmento BC. Eu estou fazendo algumas operações dentro dos segmentos, tá? Algumas operaçõezinhas. Dá uma olhada. Isso aqui, ó. Certo? Vamos pensar assim, ó. Vamos seguir a ideia. Vamos trabalhar com essa mesma ideia. Eu quero pegar o segmento AD. Olha só. Pegar meu segmento AD. Quem vai ser o meu segmento AD? Dentro desse mesmo contexto. Sai do A, vai até o D. Espera aí. O meu segmento AD, ele vai ser igual o AB, o meu segmento AB, mais o meu segmento BC, mais o meu segmento CD. Certo? Dá pra gente falar isso aí. Tá aqui, ó. Uma soma de 3 segmentos. Agora, vamos tentar pensar assim? Tentar pensar uma outra ideia? Olha só. O meu segmento BD. Vamos colocar aqui, ó. Até pegar mais uma cor para diferenciar legal. Dá uma olhada. Meu segmento que vai de B até D. O BD. BD. O BD vai ser a soma de quem? Ó, de B até D. Vai ser o segmento BC. Vamos colocar aqui, ó. Segmento BD vai ser igual o BC mais o CD. Tá aqui também, ó, uma relação de segmentos. Só que isso eu estou trabalhando com a ideia de soma, né? Eu estou trabalhando com a ideia de soma. Dá para a gente tentar idealizar isso como subtração também. Quer ver, ó? Vamos imaginar o seguinte. Tentar imaginar a seguinte ideia. Quer ver? Vamos pegar um segmentinho aqui, ó. Por exemplo, assim. Se você pega dentro do mesmo contexto, deixa eu até apagar aqui para não poluir nosso meio de campo. Ó, dentro do mesmo contexto, dentro disso que eu coloquei. Como que eu posso fazer para representar o meu segmento BC, por exemplo? Ó, o meu segmento BC, pensando em utilizar, olha só, o meu segmento AC. Tudo bem? Vamos pensar um pouquinho? O meu segmento AC, eu sei que o segmento AC vai de A até C, é a soma do AB, ó, é a soma do segmento AB mais o segmento BC, mais o segmento BC. Mas se você for pensar bem, esses segmentos eles têm umas medidas, a gente não vai falar disso agora, a gente vai deixar para uma outra aula. Eles têm umas medidas, sabe? Ele vale alguns centímetros isso aqui. Se você pegar uma régua e medir, tem um certo centímetro, tem um certo comprimento. Aqui também. Mas assim, ó, então significa que você pode, dentro desse contexto, fazer operações. Ou seja, se eu pegar meu segmento AB e jogar para o lado de cá, ó, o meu segmento AC menos o meu segmento AB vai resultar o meu segmento BC. Eu posso fazer exatamente as operações que eu faço com números reais aqui dentro. Ó, tudo bem? Isso pode virar isso aqui, ó. Então, quando você estiver trabalhando com ideia de segmento, idealize ele, tá? Idealize e tenta trabalhar o significado disso. Quer ver, ó? Deixa eu apagar aqui. Tá bem poluidinho. Para a gente trabalhar mais uma ideia. Olha só. Dá uma olhada nisso. Vamos pegar um novo segmentinho. Ó, vou virar ele um pouco aqui, ó. Deixar ele de lado. O que também não tem problema, tá? Estou deixando meu segmento meio tortinho de propósito. Olha só. Daí aqui eu coloco ponto F. Aqui eu coloco ponto G. Aqui eu coloco ponto H. Ó, ponto P. Ponto M. Diminuir aqui um pouquinho. Perceba uma coisa. Nas extremidades eu tenho FM. Meu ponto F e ponto M. Só que daí nós vamos fazer assim, ó. Olha isso. 2 risquinhos. 1 risquinho. 2, 3.
1, 2, 3, 4. O que eu estou dizendo para você? Eu tenho 4 pedaços, eu tenho o segmento FG, GH, HP, PM. Perceba, 2 riscos, 1 risco, 3 e 4. Eu estou dizendo que todos eles são diferentes. Quanto vale? Por enquanto não importa. O que eu tenho aqui? Ó? Olha só, eu tenho meu segmento FG, aqui no comecinho. Eu tenho meu segmento GH, tenho o segmento GH, tenho o segmento HP, tenho o segmento HP e tenho o segmento PM, certo? Nome dos segmentos, ó, certo? Agora vamos estender um pouquinho. Ó, peguei FG, GH, HP, PM, tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte, se eu pegar o segmento FH, ó, o segmento FH, ele vai do ponto F ao ponto H, mas o segmento FH é a soma do FG, ó, a soma do segmento FG com o segmento GH. Com o segmento GH. Uma coisa que é legal você enxergar é o seguinte, ó. Dá uma olhada. Sai do F, pausa em G. Começa em G, chega no H. Dá uma olhada. É o meu segmento FH. Quer ver? Ó? Da mesma maneira, quero pegar o segmento FP. Vamos pensar assim? O segmento FP, ele é a soma de quem? Que sai do F até o P. FG, vamos colocar aqui, ó, é o segmento FG, mais segmento GH, mais segmento HP, com um risquinho em cima. Ó, repara, comecei em F, né? Pausei em G, continuei do G, fui ao H, do H, terminei em P. E aqui você tem a anotação de todos eles. Certo? Então, por exemplo, assim, ó, como é que eu posso fazer para relacionar, digamos, deixa eu apagar aqui, meu segmento PM, tá? O meu segmento PM ali, ó, ou melhor, não, PM não, PM vai sair direto. Quero relacionar o segmento GM. Dá uma olhadinha, vamos fazer aqui no cantinho. Meu segmento GM, ó, o segmento GM, ele vai ser igual a quem? GH ao segmento GH, somado ao segmento HP, somado ao segmento HP, somado ao segmento PM, somado ao segmento PM. Daí, como eu tinha falado, né? Ah, eu quero relacionar o PM. Agora sim, ó, para eu relacionar o segmento PM, eu pego esse segmento, esse pedacinho, passo os dois para lá. Ó. Então, o meu segmento PM, ó, o segmento GM menos GH, menos, que eu estou passando para cá, ó, menos HP, vai ser igual ao meu segmento PM. Daí eu consigo fazer uma relação e uma menção. O que é importante dessa aula? O que é importante dessa aula? Veja só, você tem que pegar a ideia, o conhecimento de segmento e conseguir trabalhar ele dessa maneira. Então assim, ó, quando você olha notações, por exemplo, como essa, qual que é o significado do segmento FH? O segmento FH, se sai do F, deixa eu pegar a canetinha vermelha aqui para marcar, ó, eu quero meu segmento FH, saio do F, vou até o H, mas existe um ponto ali no meio, tá? Digamos que o meu ponto seja o ponto G, então significa que eu somei o segmento FG, que está aqui, com o segmento GH, que está aqui. A soma desses dois segmentos me fornece o segmento FH. Tudo bem? Simples assim, tá? Vamos ver mais um exemplinho? Olha só. E se por acaso a gente trabalha com uma ideia que é a seguinte, ó. Eu vou pegar uma reta, pegar o conceito de reta que a gente estava trabalhando, ó. Jogo aqui. Daí eu coloco uma reta V. Vamos tentar mesclar tudo. Dentro dessa reta V, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pôr um ponto P, que esse ponto P vai dividir a reta V em duas semirretas. Uma semirreta para um lado, uma semirreta para o outro. Só que daí a gente faz assim, ó. Aqui eu coloco um ponto R. Daí aqui eu coloco um ponto K. Só que daí eu faço assim, ó. Perceba, eu peguei dois pontos, tá? Peguei dois pontos entre os extremos e posicionei um ponto P no meio. Só que daí, propositadamente, a gente vai fazer o seguinte, ó. Ó. Dá uma olhada nisso. Eu tenho nessa extremidade da reta um ponto R, nessa extremidade aqui um ponto K e aqui eu tenho o ponto P. Como eu falei,
Propositadamente eu coloquei uma notação que é a seguinte, ó, eu fiz isso e isso. Eu acabei de dizer que o meu ponto P está dividindo o segmento RK em duas partes iguais. Então, pera um pouquinho. Ó, o segmento RP, olha isso, RP é exatamente igual ao segmento PK. Exatamente igual ao segmento PK. Só tem um detalhe, dentro dessa conclusão, o segmento RK, ó, RK, ele é igual ao segmento RP mais segmento PK. Só que aqui vem uma conclusão. O segmento RP e o segmento PK são iguais. O RP e o PK são exatamente iguais. Então significa que o meu ponto P está exatamente na metade daquele segmento. O que acontece? Eu posso atribuir para você e falar assim, ó, o P é um ponto médio de RK. O que é um ponto médio? É um ponto que divide o segmento em duas partes exatamente iguais. Tudo bem? Gente, ideia de segmento, de reta e semirreta, a gente fica por aí. Na nossa próxima aula a gente vai trabalhar com medidas de segmento, daí a gente consegue ampliar um pouco mais esse contexto, tá? Mas por enquanto tem uma atividade para você fazer. Página 116, atividade 1, apenas ela, tá joia? Moçada, ficamos por aqui então. Forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.